noite. Nessa live, estamos aqui adentrando na sua casa para trazer a palavra do Senhor mediante a pandemia que tem se agravado, mas não podemos nos limitar de levar a palavra para vocês que estão aí na sua casa, nesse momento, nesse horário. E obrigada por estar nos ouvindo nessa noite. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor com alguns louvores, porque toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Esse momento, sabemos que é crítico, mas o controle ainda está nas mãos do Senhor. Nada saiu do controle dEle. E vamos adorar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia.
página do irmão Paulo, aí onde está tendo essa live, está sem entender. Somos a Igreja Assembleia de Deus Missão Panorama. Estamos nesse momento fazendo uma live para levar para você a palavra do Senhor, também os louvores. O culto, não foi tirado totalmente, porque ainda podemos alcançar nas redes sociais cada lar, que está neste momento com essa tela ligada. Que o Senhor venha adentrar na sua casa e que o Senhor venha fazer presente nessa noite, não só hoje, mas sempre. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. É tão bom sentir a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Que louvor, não é verdade? Yeshua é o nome do Senhor. Aleluia. Jesus Cristo, Ele reina em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus.
ouviu esse louvor agora nessa noite, esse hino retrata o amor do Senhor para com nós. Os momentos são difíceis, são sim. São momentos que nós precisamos agora voltar para o trono do Senhor e pedir misericórdia, porque sabemos que sem Deus não somos nada. E Ele nos ama de uma forma tão inexplicável que o que a gente faz aqui ainda não é nada comparado ao que o Senhor fez por nós. Se você está aí até hoje é porque o Senhor te sustentou, o Senhor te guarda, o Senhor é contigo. O Senhor vai de encontro ao seu familiar nessa noite. O Senhor vai de encontro à tua casa. Entrega o teu problema ao Senhor e Ele resolverá. Ele trará a resposta para o teu coração. Descansa, porque é através do Espírito Santo, é o Espírito Santo que leva com gemidos inexprimíveis ao trono de Deus. Então ajoelha no teu quarto e ora. Ainda funciona orar, ainda funciona buscar, ainda funciona jejuar. Oh, aleluia, o Senhor requer de nós sacrifício. Oh, glória a Deus. A gente às vezes não entende, mas é o trabalhar do Senhor. Então nessa noite receba cada louvor, receba cada palavra. Ore pelo seu lar, ore pela sua família. E o Senhor entrará com respostas, entrará com providências, como entrou com cada um que está aqui, porque cada um aqui tem um testemunho para edificar a sua vida. Não estamos sozinhos, não. O Espírito Santo Consolador, Ele habita em nós. Aleluia. E vamos cantar a Reconstrução do Gerson Rufino. Esse é um hino bem conhecido, um hino também novo, né? E a gente gosta bastante de cantar ele. Cante com a gente nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo sendo imperfeito, mesmo nós não... A gente não é nada comparado ao Senhor, mas Ele habita em você. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo sendo uma casa
pode começar essa obra. Reforma a casa. Para Espírito Santo na minha casa. Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida e faça morada. Para Espírito Santo na minha casa. Se precisar fazer reforma, pode quebrar tudo pra fazer morada. Oh, glória a Deus. Chama o Espírito Santo, que Ele pode providenciar toda a resposta que você precisa, aleluia. Toda a providência, glória a Deus. Quero já ver como o Paulinho. Mais um, vamos mais um. A gente que não está vendo a tela aqui, a gente não sabe qual é a expressão de vocês, viu? É difícil, ainda mais eu que gosto do contato, do olho a olho. Oh, vamos de sobreviver? Aleluia, a gente está sobrevivendo, glória a Deus. Se estamos até agora aqui é porque o Senhor sustenta, aleluia. O Senhor sustenta, Ele ampara. E mesmo aqueles que já foram, já estão amparados com o Senhor. Oh, glória a Deus, porque o nosso lar não é aqui. O nosso lar está lá no céu, preparado para nós, para juntos adorarmos, exaltarmos o nome do Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Eu posso estar cantando agora a sua história. O vento não me derrubou, o medo não me parou.
gogó de Chile Cavalhais está difícil. Ô, mulher abençoada. Meu Deus, minha mãe ouvia Chile Cavalhais desde o meu tempo, 93, Jesus, quando eu nasci. E essa mulher continua com essa potência nessa voz. Gente, não aguento. Sério, é que eu sou ousada. Mas não aguento, não. Mas tenho certeza que esse louvor veio para fechar as palavras que eu já disse nessa noite. E não para ficar só nas minhas palavras. Quero também dar a oportunidade para o irmão Paulinho, para ele também poder falar um pouco do Senhor, aquilo que o Senhor colocar no coração dele. Aleluia. Tá, vamos antes. Ele quer fazer suspense, gente. Ai, que legal. Ele quer fazer suspense. Então vamos para o Midi Anderson. Midi Anderson, quem não sabe, é meu primo. O meu irmão Felipe no sax. Uma bênção do Senhor. Vamos aproveitar e apresentar, né? Aqui você está aqui na sua tela. Muitos às vezes não são da nossa igreja. Somos a Assembleia de Deus Missão Jardim Panorama, daqui do bairro Jardim Panorama. O pastor da nossa igreja é o pastor Carlinho do Maciel, meu pai. Mas esse negócio de filha de pastor não vem não, tá? Eu só gosto de adorar o Senhor. O dom é de adorar, ministrar não. Mas o Paulinho me deixou com o microfone na mão hoje, né? Então a gente... Acabei aqui ministrando um pouquinho da palavra do Senhor para vocês. Mas o irmão Paulinho está na guitarra. Meu primo Midi Anderson, meu irmão Felipe. O tecladista, o Lucas. O baterista, Felipe. O baixista, irmão Elias. A gente chama de Beck, mas aqui é um grupo, na verdade, né? É um grupo abençoado. Irmão Vitinho, Vitor, a Érica e a Poliana. Vitinho, a Érica e o Lucas da mesma família. Olha que benção. A irmã Lucy, é muito abençoada. Vamos ouvir mais um pouquinho do que Deus tem para dizer para nós essa noite. Aleluia.
A paz do Senhor a todos que estão presentes e aos que estão online. Eu quero deixar aqui um versículo nessa Bíblia que estava aqui na igreja. No livro de Jó. Jó, capítulo 42. Após o diálogo com Deus, Jó vai dizer assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem o conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas para mim eram maravilhosíssimas, que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O texto de Jó, ele é tão conhecido e muito famoso no meio da igreja, quando a gente fala do seu capítulo 1, quando Jó tem a sua perda. E é maravilhoso quando a gente entende o que Jó estava falando, e que o que Jó fala, e o que os seus amigos falam, e aqui a sua esposa fala. Veja que todo mundo fala, até Satanás falou, e Deus deu testemunho de Jó. E nesse capítulo 42, após uma série de tragédias, após uma série de questionamentos e até mesmo pregações de seus amigos, para tentar achar um pecado em Jó. Só que aqui no texto que nós lemos, nós vamos encontrar Jó aqui dando uma resposta a Deus de uma maneira muito sábia, de uma maneira muito bem colocada. E ele diz: bem sei que tudo podes. E depois ele completa dizendo: e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Talvez você que está na sua casa aí conhece que Jó, ele perdeu toda a sua fazenda, seu gado, seus filhos, perdeu até mesmo seus amigos, aqueles que eram aquele que ele usava, aquele que ele ajudava, os seus empregados. Na verdade ainda sobrou-lhes alguns, mas depois tiveram que deixar Jó. Jó era tão importante naquela cidade que ele era considerado quase um juiz da cidade. Alguns dizem, alguns estudiosos, chega a dizer que ele era um juiz. E também em outra parte diz que ele era um grande fazendeiro, alguém que era o homem mais rico do Oriente. Só que aprove Deus provar Jó, mas não é porque Jó devia algo para Deus para ser provado, mas sim também Deus mostrou para Satanás que mesmo os seres que são espirituais, que já tem tanto de Deus, que veem Deus, que agora estão próximo de Deus, tem homens na terra que no meio do pecado, no meio das suas grandes adversidades, ainda tem homens que não se dobram, e são homens justos, homens retos, homens tementes a Deus e que se desvia do mal. Naquele período disse Deus que só encontrou Jó, e na verdade nem Satanás quis que Jó, nem quis falar de Jó, porque
Porque Jó era tão reto e íntegro que não tinha o que falar de Jó. E é tão difícil quando Satanás não tem o que nos acusar. A gente chega num culto, a gente chega na nossa família e às vezes a gente tá tudo bem, mas é duro porque tem momentos que Pedro também nos ensina sobre essa questão de quando Satanás se apresenta, mas ele não se apresenta para simplesmente acusar. Quando ele chega para acusar, mas ele não encontra um alvo, ele não encontra algo que nos possa aprofundar, ou ele aprofundar no assunto. E na vida de Jó, por incrível que pareça, ele não tinha o que falar. Infelizmente, ele chega diante de Deus, diante daquele que tem todo o poder. Os anjos se apresentaram, todo mundo deu testemunho da terra de alguma coisa que eles tinham que prestar diante de Deus. E chega Satanás no meio, e Deus vê que Satanás não vem com acusação, como ele é costume vir, como diz a palavra. Ele é um acusador, ele é um adversário. Aqui, Jó não vem na presença, não vem na boca de Satanás falar, não. Satanás não fala na boca, aqui não dá esse testemunho. Olha como que é terrível. O adversário, ele se cala porque ele não tem o que falar. E Deus pergunta, de onde você vem? Aí ele diz, eu venho de rodear e passear na terra. E Deus fala, você observou? E quando Deus fala, você observou, ele está dizendo, você passeou tanto, você rodou tanto, você encontrou muita gente que tem defeito, não encontrou? Mas você observou, meu servo Jó. E ele não encontrou, ele não tinha que falar. Aí, para não sair com falta em nada, ele diz, é claro, você dá tudo para ele, enriqueceu ele de bens, a tua mão está sobre ele, toca no que ele tem, você vai ver se ele não nega. Ou seja, você prosperou tanto a vida dele, que tudo que ele tem é porque você prosperou ele, é porque ele tem tudo que você, porque você protege ele. Ele é alguém que você está cuidando tanto, que se você tirar a mão, ele não vai ficar de pé. Ele não tem estrutura, ele não tem raiz. E eu vou deixar a Bíblia aqui para te dizer um negócio. Quando a gente vai para Jó, capítulo 14, versículo 6, Jó está dizendo desse jeito: o homem pode nascer e Deus sabe o dia que ele nasce e o dia que ele vai morrer. Mas aí ele completa: mas todavia, a árvore, quando ela é cortada no tronco, ela pode até no momento parecer que está morta, mas ao cheiro das águas ela vai voltar a brotar. Então Jó, ele começa a dar testemunho que aquele que tem raiz pode perder tudo, pode ser cortado em tudo. Detalhe, nesse texto de Jó 14, vai dizer que o machado estava batendo no tronco. Eu acho que eu já falei isso aqui. Bateu tão forte no tronco que ele perdeu tudo. Mas o que Jó não perdeu? Jó não perdeu aquilo que todo cristão deve ter. O que? Estrutura, que se chama raiz. Jó não perdeu a raiz, e por isso que Deus aqui começa a dizer para Satanás: pode tocar em tudo que Jó tem. Por quê? Porque Jó, você pensa que Jó não tem raiz, você pensa que Jó não tem estrutura, mas toca no que ele tem. Só não mata, mas toca em tudo que ele tem, e ele não vai negar. E a gente começa a observar que passa Jó 14, passa Jó capítulo 3, todos os amigos de Jó vêm, fica 7 dias com Jó, vai lá e faz jejum, pano de saco, raspa a cabeça, fica chorando. Aí depois também tem a esposa que está presente com Jó. Quando Jó perde tudo, a esposa chega para Jó e fala assim: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, não te resta mais nada, você perdeu tudo. Aí Jó se lembra: olha, a gente aprendeu a ter o bem de Deus e não vamos aprender a ter o mal. E Jó vai dizer: no saí no ventre da minha mãe, no tornarei. Ou seja, eu não estou de pé porque pelos meus bens, eu estou de pé porque Deus me sustentou. Só que em tudo isso, aí a gente pula para Jó capítulo 19. Jó capítulo 19, Jó vai dizer desse jeito, versículo 25, se não me falha a memória: eu sei que o meu Redentor vive e em breve ele se levantará. Ele está falando que tem alguém, um parente próximo. E olha que Jó não conhecia ainda uma experiência tão palpável de
ter Jesus ao seu lado, mas ele está dizendo: eu sei que meu Redentor vive e em breve se levantará. Mas irmão, o que tem a ver isso aqui? O que tem a ver o que o irmão está falando? É simples. Quando você olha para a vida de Jó, você diz assim: Jó perdeu tudo e Deus restituiu tudo. Só que é muito fácil olhar o começo que ele perdeu e o final que ele foi restituído, mas a gente não para observar a estrutura que ele tem no meio do caminho de tudo isso. As pessoas que vão participar do seu cenário, do seu lamento, do seu dia mal, as pessoas que estão presentes, aparentemente, parece que ninguém vai ver Jó passar um momento de dificuldade maior do que ter perdido tudo. É como se acontecesse num dia, no outro dia ele fosse restituído. Mas eu quero dizer para nós que estamos aqui, não foi assim. Não foi assim. Jó perde tudo num dia, mas aí que o negócio começa. Jó tem que suportar a esposa que está falando: abandona teu Deus, nega o teu Deus, sai disso. Está vendo que tudo está dando errado, abandona logo. Está vendo que o negócio está tudo fechado, agora você nem casa tem, você está aí com um caco de telha. Abandona, nega, amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó não nega Deus. Aí depois chegam os amigos, depois de 7 dias, começa a pregar, e a pregação não é boa. Quem dera fosse como uma live como essa, chegasse os amigos, chegasse os irmãos, colocasse o celular ali, colocasse os músicos atrás e falasse: Deus é contigo. Mas não foi assim naquele dia. Naquele dia Jó teve que ouvir os amigos dizer: Jó, confessa teu pecado, Jó, fala o que você fez. Você está vendo que tudo isso sobre ti veio porque você está com um pecado escondido. E Jó continua sendo sereno e paciente. Aí a Bíblia nos ensina que no dia da tormenta e no dia da tribulação, que é bom a gente continuar perseverando na paciência, porque no meio da tribulação, se gerar paciência, você passa, você consegue chegar no alvo. E sabe o que é mais interessante? Porque isso aqui ainda é só o pano de fundo. É que Jó ainda não tinha tido uma experiência de andar com Deus. No tema dessa live eu coloquei algo relacionado a isso. Jó, ele era uma pessoa que ele ouviu falar de Deus, e Deus deu testemunho de Jó. Só que algo me marcou hoje pela tarde, quando eu estava orando. Eu ia falar sobre pecado, não que eu não tenha condição de falar dentro do livro de Jó, mas eu comecei a observar dentro de uma revelação que Deus me deu. É que Jó ouviu falar de Deus, assim como eu e você ouvimos falar de Deus. Estamos aqui tocando, Felipe está tocando, Midian está tocando, Vitor já cantou, Érica já cantou, Felipe tocou, o Elias tocou, o Luquinhas tocou, a Poli tocou, o Wellington está ali no som. Está todo mundo participando. Só que vocês estão ouvindo eu falar de Deus para vocês, e ouvindo falar de Jó e falar de Deus. Só que sabe o que é terrível? Eu estou falando de Deus para vocês. Vocês que estão em casa, vocês que estão vendo a live, vocês estão ouvindo eu falar de Deus. O problema não é ouvir eu falar de Deus, é que alguns ouviram só falar, mas alguns ainda não tiveram a experiência de andar com Deus. E eu preciso dizer para você, você sabe qual que é o maior segredo do que Jó passou? E aqui começa algo que Deus me deu. É que nós estamos acostumados a ouvir eu falar, pastor falar, os presbíteros falar, o evangelista falar, a missionária falar, os nossos pais falarem para nós, sim ou não? Os nossos pais falam de Deus, nos ensinaram sobre Deus, nós aprendemos sobre Deus, a nação sabe muito sobre Deus, os doutores sabem sobre Deus, os filósofos sabem sobre Deus, os cientistas negam a Deus e falam sobre Deus, e alguns acreditam em Deus, alguns não falam muito, mas fala de Deus. Você vê que o espírita fala de Deus, o budista fala de Deus, quem mais? O ateu até fala que Deus não existe. Outros falam de Deus como Deus está em todos os lugares, não é verdade? Só que isso é muito pouco, gente. Isso é muito pouco, sabe por quê? Falar de Deus só na teoria é uma coisa. Você quer ver Deus? Você precisa ter uma experiência, e eu preciso ter uma experiência de andar com Deus. E detalhe, às vezes a gente quer andar com Deus pensando que vai ser só no avião, onde Deus vai te levar e vai te exaltar, mas eu vou te mostrar
que na vida de Jó não foi andando de avião, não foi no melhor cinema, não. Jó tinha tudo, mas para andar com Deus, infelizmente aconteceu com Jó. Ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a presença. Quando ele só conhecia de ouvir, quando ele perde tudo, gente, está no texto, ele aprende a andar com Deus. Aí no final ele diz assim: eu conhecia Deus, mas eu só conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de contínuo andar. Sabe o que ele está dizendo? Eu conhecia porque alguém pregou para mim, eu conhecia Deus e eu até temia que Deus poderia tocar na minha casa, nos meus bens, eu temia. Ele disse isso: aquilo que eu mais temia me sobreveio, ele disse. Mas só que o que me chama a atenção é que tudo que ele temia aconteceu, mas o que mais ele não sabia é que mesmo que tudo que ele temeu aconteceu, mas ele não entendia que a experiência mais real ia ser no meio da tormenta. E nós estamos aqui para te dizer: é no meio da tormenta que Deus vai se revelar a você. Tem gente que perguntou para mim hoje: por que Deus não me responde? Por que Deus não fala comigo? Parece que Deus está em secreto. Eu vou dizer: Deus pode estar em secreto para você, Deus pode não estar falando com você, mas Deus está andando com você. Nesse deserto Deus está se revelando. Você não precisa ouvir Deus por alguém falar, você precisa andar com Deus. É melhor eu andar com Deus do que simplesmente só ouvir de teoria. De teoria o mundo está cheio, de teoria o mundo está abarrotando, vomitando teoria, mas prática com Deus. Nos dias de hoje está difícil crente que não nega Deus, está difícil alguém que fala assim: eu só ouvi falar, mas agora eu ando com Deus. E o que seria andar com Deus? Vamos abrir aqui. Lembra quando Moisés estava no deserto? Deus falou: Moisés, não vai por esse caminho não, pega aqui o caminho do Mar Vermelho, você vai lá no Mar Vermelho, e eu vou confundir Faraó. Só que Faraó disse: agora eu vou ganhar, agora eu vou matar todo mundo, agora eu vou apertar. Vamos usar o termo aqui: agora a pandemia vai apertar, todo mundo vai estar na minha mão. Aí Deus está falando assim: enquanto os adversários estão pensando que está tudo na mão deles, eu estou colocando uma estratégia, calabadarabagaia, e eu vou fazer o que o adversário está pensando que vai ficar com a gente na mão assim. E Deus está falando: não, ainda está no meu controle, pode ir por esse caminho sem saída que você vai entrar. Aí alguém está falando assim: como é que é esse negócio? Eles não têm Deus, Deus não se manifesta. Só que na verdade a gente não conhece Deus só de ouvir, a gente conhece Deus porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e é Ele que fala dentro da gente. E quando Ele fala assim, vai por esse caminho, a gente não tem dúvida que o caminho pode estar apertado, o caminho pode estar fechado, mas se Ele falou, Ele vai abrir caminho. Deus não é filho do homem para que minta, e se esse caminho está fechado, esse caminho vai abrir. Por quê? Porque se Deus estiver falando com você, você pode estar no deserto, mas se é Deus que está falando com você, Ele está dizendo: você não vai só ouvir, você vai comigo lá, eu vou entrar com você aí. Então guarde isso no teu coração. Aqui, Mar Vermelho, mas só que uma experiência interessante que a gente tira, sabe qual é? É que tem Mar Vermelho, só que no Mar Vermelho tem uma experiência. Enquanto alguém está dizendo: agora eu quero ver o Deus deles, aí Moisés para de frente do mar, para entender aqui. Deus chega para Moisés e fala assim: por que você parou, Moisés? E Deus dizendo para Moisés: Moisés, não é para parar, Moisés. Ou seja, Deus que estava andando com o seu povo, estava presente com o seu povo, um povo que estava murmurando, mas tinha um líder que andava com Deus, tinha alguém no meio que andava com Deus. E esse alguém, quando parou, Deus disse: ei, é para continuar andando. Mas como anda se o mar está fechado? Você tem experiência com Deus ou não tem? Acredita no Deus que está com você ou não? O Jó teve a experiência de andar no momento mais difícil. Moisés teve a experiência mais dolorosa de ver quem está atrás falando: você trouxe a gente aqui para morrer? É para morrer mesmo? Quando o povo está falando: você trouxe a gente aqui para morrer, a voz do céu brada e fala: continua, vai, marcha. Só que
entre o processo do vai e marcha, vocês observaram que durou uma madrugada inteira para o mar abrir? Ó, gente, Deus não mudou a mensagem nessa casa. Deus não mudou a mensagem. Ó, tem gente que está com pressa de resposta e Deus está dizendo: ei, abaixa a bola, vai com calma. Tem uma noite inteira, mas pela manhã a alegria vai vir. A noite está sendo de choro, mas a alegria vem pela manhã. Se a gente entender, a gente vai murmurar menos e vai dar glória, vai orar, vai passar tempo com Deus. Deus vai passar tempo com você. Por quê? Porque Deus está dizendo: eu quero andar com você. Você não vai ter uma experiência só de teoria, não. Você vai andar comigo. Aqui, quem lembra de Jesus? Aí Jesus, hein? Eita. Aí Jesus está com os discípulos. Não, está com os discípulos não. Ele chega assim: ei, segue-me. Aí quem está ouvindo: ei, segue-me. Vou deixar tudo. Ô Jesus, é o seguinte, deixa eu enterrar meus pais, depois eu vou seguir o Senhor. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ele não está dizendo assim, ó. Ele não está dizendo assim, ó, larga isso aí e me segue. Ele está dizendo o que é óbvio. O teu coração está em seguir e andar com Jesus, ou está ainda no passado, naquilo que está morto? Tem decisões que a gente vai ter que tomar. Tem coisas que ficam paradas, e a gente que tem que avançar está pensando aqui atrás, ó. Morreu, está aqui, ó. Está com a cabeça nisso aqui, ó. E Jesus está falando: ô, segue-me. Sai disso, segue-me. É momento da gente, às vezes, fazer uma reflexão e falar assim: eu estou andando com Deus ou só conheço Ele de ouvir? De verdade, nós estamos aqui, tem gente ouvindo, mas nós precisamos fazer uma reflexão. Eu conheço de ouvir ou eu conheço de andar? Ele está falando para me seguir, para eu ir junto, ou eu vou ficar? Fala para mim de Jesus, porque eu não conheço Jesus ainda. Ó, Jesus vai dar uma experiência para nós nova. Nesse dia de hoje, é domingo, Jesus vai dar experiência para nós, vai dar experiência para quem está ao vivo agora, vai dar experiência para quem ainda vai ouvir isso aqui. Deus vai dar uma experiência nova. Deus não quer pessoas que só um dia ouviu falar. Aí você fala assim: você conhece o Deus que cura? Conheço. Você já viu Deus curar? Eu já vi falar. Conhecer ainda não vi, mas... Não é isso que Deus quer. Deus quer dar uma experiência, e eu acho que vocês sabem o que eu quero dizer. Deus quer dar uma experiência de você poder falar assim: ei, bateu duro, bateu que eu quase morri, mas eu estou de pé. Alguém cantou aqui: eu ainda estou de pé. Aí você fala assim: ó, eu não tinha nada, mas Jesus me levantou, hoje eu ando de cabeça erguida. Aí alguém fala assim: aquele não sabia nem cantar, nem pregar, e aí agora tem uma experiência com Deus. Aí fala: como é que foi que ele mudou? É porque ele teve uma experiência não de teoria, ele teve uma experiência de andar com Deus. Aqui, sabe qual que é a parte mais profunda de andar com Deus? Não é ter riqueza terrena. A parte mais profunda de andar com Deus é ter a maior riqueza no reino dos céus. É o nome no livro da vida. Não adianta nada só teoria. Fala: e aí, você conhece Deus? Aí todo mundo fala: eu conheço. Você anda com Ele? Então, ou você anda porque você conhece, você realmente agora tem uma experiência para falar que eu tenho. Não é uma experiência mais ou menos, quase, é que eu quase tropecei. Não é esse tipo de experiência. Experiência com Deus, marca. Sabe quando Deus se revela para você, e só tem você e Deus, não tem mais ninguém? Sabe quando Deus te tira do meio da multidão e te coloca no canto? E às vezes a gente questiona porque está acontecendo algumas coisas na nossa... Eu não sei, mas nós somos assim. Se a gente fazer uma retrospectiva, a gente tem momentos em nós que está tudo dando certo. Quando tudo está dando certo é bênção. Mas quando algumas coisas saem do curso, quando a gente tem as nossas indagações, geralmente a gente pergunta: por que eu estou passando por isso?
Por que que isso está me acontecendo? Mas ninguém diz assim, eu estou passando por isso, mas eu confio que Deus está comigo nesse negócio. Quando as pedradas vêm, será que a gente consegue fazer essa reflexão das pedradas? Quando Estevão estava pregando, vai dizer que Estevão tinha tanta intimidade com Deus, mas tanta intimidade, gente, é tanta intimidade, que as pessoas não aguentam ouvir Estevão pregar. Eles ficam tão injuriados, porque quem está pregando para eles, está pregando sobre, desde o Gênesis até o Apocalipse, está falando assim, ele é o rei dos reis, se arrependam dos pecados, vocês que mataram aquele Jesus, e o povo está injuriado, fala assim, blasfêmia, apedreja. Quando o povo está apedrejando, vai dizer que Estevão olha para o céu e diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aí ele fala assim, eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem assentado. Aí o povo fica mais irritado e fala, esse homem está louco, blasfêmia, e começa a jogar pedra. Só que enquanto eles estão para fazer isso, diz que o rosto de Estevão muda, fica a semelhança de um anjo. E alguns chegam a dizer que brilhava tanto, ou a feição dele era tão diferenciada, que mudou. O Estevão, que era um ser humano comum assim, estava brilhando o rosto. E assim às vezes tem gente no nosso meio que se olha para ele e fala assim, nossa, aquele irmão está com a glória de Deus assim na vista, no rosto. Mas é porque a presença do Espírito Santo faz isso mesmo. Ela alegra, ela formoseia o rosto, ela formoseia a vida. E Estevão, no meio da morte, ele pode dizer, vocês estão me matando aqui na terra, mas eu estou entrando no céu. Por quê? Porque tem uma vida com Deus. Vamos encerrar. O Jó perdeu material, mas ele ganhou o essencial, que é a presença, de andar, de ter a presença, de andar com Deus. Bem, Paulo diz em Gálatas, que já que somos espirituais, que nós agora venhamos andar no Espírito. E eu preciso abrir esse rapidinho com nós aqui, e com todos que estão em casa, só para te lembrar, não basta só ser espiritual, não basta só dizer, estou no Espírito, mas continua fazendo as coisas erradas. E eu estava com essa mensagem, mas já que deu para enganchar, aqui, não basta, vou dizer, não basta ser espiritual, ou seja, ter título. Temos que andar no Espírito. Se Jó, olha aqui, se Jó fosse só alguém que no seu começo, é lógico, no seu começo, só conheceu de ouvir falar, e ele se contentasse com aquilo, seria pouco, seria aquilo e ponto. Mas a caminhada, vocês observam que a caminhada, o período, o processo, levou um aperfeiçoamento de andar dele, sair do raso e entrar no profundo com Deus. Só para a gente concluir, Gálatas, ele quando Paulo está falando para a igreja aos Gálatas, ele está deixando claro, olha, a inclinação da carne, ele está dizendo assim, na carne, para a inclinação da carne, você tem raiva, você tem ódio, você tem ira, você tem bebedice, você tem tudo, glutonaria, ele põe tudo de males da carne. Mas ele fala assim, mas na inclinação do Espírito, existe coisas melhores. Aí ele vai mostrar, aí tem lá mansidão, temperança, longanimidade, bondade. Ele vai mostrar, aí se a gente for para Romanos 14, 17, aí completa mais ainda. Por quê? Porque o reino dos céus não é comida nem bebida. Aí ele vai dizer, é gozo, paz no Espírito. Dá para a gente muito mais no Espírito. Aí Colossenses, ele vai dizer também, ele fala, ei, igreja de Colossos, tem um segredo para vocês. Capítulo 3, Elias, da festividade dos jovens. Pensai nas coisas que são do alto. Porque aí ele começa a discorrer o texto. Mas ele está falando ali, sabe o que ele está revelando? Está falando o seguinte, coisas espirituais. Quando você está pensando nas coisas do alto, automaticamente você deixa de pensar nas coisas que são da terra, da carne. Ou seja, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, você vai deixar de ter ódio, raiva, mas quando você se conectar nas coisas que são do alto, não dá para a gente que é espiritual
só ficar na teoria. Hoje eu estou com Deus. Ah, Deus não me ajudou, não estou mais com Deus. Hoje eu vou no culto porque hoje vai ter culto. Hoje eu vou ficar aqui, vou fazer tudo de errado porque não tem culto. Não. Domingo a gente é crente, na segunda a gente é crente, porque na terça a gente anda com Deus. Não dá para ter experiência só de teoria. Precisamos mudar. Ah, por favor. Senhor, é pesado. Quase que lá, não dá. Não consigo. Eu estou tentando não falar muito pesado nesses negócios. Mas assim, ó, não dá. Se a gente é live, mas deixa quieto. Se eu, Paulo, hoje eu ando com Jesus, amanhã, não, Jesus, eu não quero mais não, tá? Depois eu volto. Que experiência é essa com Jesus? Sabe o que Jesus disse para a igreja de Laodiceia? E para a igreja, falou para uma igreja, ele disse assim, ó, eu vou dar tempo para essa profetisa se arrepender. Eu vou dar tempo. Você sabe o que Deus está dizendo? Quando depois pega aí Apocalipse capítulo 2 até o 3. Ele está dizendo assim, ó, eu vou dar tempo para se arrepender. Irmãos, é sério, eu sei que não tem, a igreja não está cheia, mas não dá para ficar eu sirvo Jesus, mas é só uma religião. Não é, Jesus não é uma religião, Jesus é uma realidade. Ele é realidade. Senão a gente teria o Espírito Santo na vida. Mas que tipo de Espírito Santo que está na vida hoje, mas amanhã eu estou fazendo todas as coisas erradas? Que trambique é esse? Que tipo de Jesus é esse? Que não é Senhor da minha vida. O pecado é Senhor da minha vida. Aí é o que eu quero dizer. Aí Satanás chega e fala assim, você não pode falar. A autoridade sai do nosso rosto, porque ele vai encontrar um motivo para nos acusar. Aí Romanos, por isso que Romanos revela. Mas Romanos só vai revelar se eu tiver em Jesus. Nenhuma condenação há, mas se eu tiver em Jesus. Agora, se eu andar de qualquer jeito, Satanás vai falar, aí, você pode citar Romanos 8, mas não vai adiantar de nada. Teoria para Deus. O mundo está cheio de teoria, mas prática, andar com Deus. Talvez aperte um pouquinho, segura um pouquinho, dá um glória a Deus, aleluia, como a gente diz lá na casa de cooperação. Mas melhor você dizer aleluia, que dói às vezes falar um negócio desse. Falar, o irmão está falando isso porque ele está com o microfone na mão. Mas eu vivo essa realidade. Ou eu tomo um tapa na cara de Jesus e falo assim, ei, vai na minha presença, continua. E sabe que Paulo deu a recomendação? Ele falou assim, permaneça. E aí no final, em Tessalonicenses, ele vai dizer assim, que para que a gente permaneça, porque falta pouco. O arrebatamento falta pouco. Capítulo 4, Tessalonicenses, versículo 16. Quando ele está falando sobre a ressurreição, ele vai chegar no finalzinho, ele fala isso para a gente. Está faltando pouco. Mas se Jesus se apresentar e se revelar, e a gente tiver se investe, o arrebatamento acontece. Aí, quem andou com Deus, à direita. Quem só tinha teoria, vai para a esquerda e olhe lá, porque o arrebatamento é para alguns. Só que adianta, se chegar diante de Jesus, ou aliás, Jesus se apresenta, até entendeu, só que está sem veste. E é duro nos dias de hoje, porque a gente diz assim, Satanás não vai até o trono de Deus porque não tem mais essa autoridade, porque Jesus está sentado. Ele fica nas regiões, mas só que ele tem a legalidade de achar onde há pecado dele lá. Aí, a gente encontra na palavra de Deus. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 15, você vai encontrar Paulo discorrer sobre a ressurreição. Aí ele dá um brado, onde está, a morte, o teu aguilhão? Aí ele revela, porque o aguilhão da morte é o quê? O pecado. Olha que profundidade isso aqui. Ele está dizendo assim, vive uma vida na carne, aí Romanos capítulo 5, versículo 12 revela. A vida na carne é uma vida de pecado. Ele vai dizer, por um homem entrou o pecado, do pecado entrou a morte. Ele está dizendo, todo homem que vive uma vida no pecado, que está andando numa experiência com o pecado, não com Cristo, ele está andando uma vida já para a morte.
Praticamente ele está esperando ver a ira de Deus. Aí vem Jesus. Jesus que morreu na cruz. Capítulo 5, mas vamos para o capítulo 6. Agora que Cristo morreu, nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, não vivemos mais a vida do pecado, porque Ele nos libertou do pecado. Agora nós vivemos uma vida em Cristo. Sabe o que Ele está dizendo? Vamos andar em Cristo. Paulo está dizendo, não vamos andar no pecado, porque Ele já nos libertou desse jugo. Gálatas capítulo 5, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não foi para viver debaixo de um jugo, embora está falando ali com homens mesmo, mas Ele não nos libertou para andar em jugo de pecado. Nós estamos aqui no culto de domingo, é para nós e para quem está ao vivo. Ei, não dá para viver, não dá para a gente fazer aliança com o pecado. Não dá para andar aqui na igreja adorando a Deus e lá fora está fazendo aliança com o pecado. Não dá. Ou a gente serve a Jesus de verdade e anda com Deus e tem uma experiência de verdade, ou então a gente vai ter muita decepção ao encontrar no dia do arrebatamento. De verdade, se você tiver um coração sensível, humilde para receber, você vai entender que é melhor você passar o que tiver que passar, o amargo que tiver que passar com Jesus, do que você se vender ao pecado, do que você amanhã estar preso ao pecado. Detalhe, o pecado é doce, o pecado não é amargo não, o pecado é saboroso. E detalhe, quem já viu um ferro de passar roupa quando ele está quente? Você tira ele da tomada, ele esfria automaticamente, rápido? Não, ele vai esfriando devagarzinho. Assim é o pecado na vida de todo aquele que começa a viver no pecado. Ele não percebe que esfriou, ele continua fazendo tudo o que está fazendo, ele continua cantando, orando, pregando. Aliás, se orar não peca, mas talvez ele faz tudo, profetiza, roda, faz tudo. Mas só que quem está vivendo uma vida nele, no pecado, ele não percebe. Quando mais tarde, quando vai dar conta, já cauterizou a mente. Ele não se deu conta que o pecado leva ele para a profundidade. Mas existe algo que liberta do pecado, se chama Jesus Cristo, e o sangue dele nos purifica de todo pecado. A experiência que Jesus tem para nós, igreja, não é uma experiência, nessa experiência barata que o mundo está te oferecendo. Fala assim, ei, vem para cá, oferta teus R$1.000, que amanhã você vai ficar rico. Não é essa experiência que Deus tem para nós. E eu vou dizer aqui nessa live, é hoje que Deus tem algo para dizer para nós, sim, nessa simplicidade, com esse pouco conhecimento mesmo. Ele tem algo para dizer assim, ó, de Deus ninguém zomba de Deus. O que o homem plantar, ele vai colher. Não tem como a gente plantar vento e achar que vai colher coisas boas. Não tem como, vai colher tempestade. Não tem como aqui a gente falar do céu, mas não tem experiência com o céu. Como é que eu posso falar de Deus se nem Deus eu conheço, se nem Deus eu me prostro, nem Deus eu ouço Deus falar? Como é que é esse negócio? Está cheio, nos dias de hoje, me perdoa, mas está cheio. Tem departamento que está cheio, mas falta experiência. A igreja do Brasil perdeu em muitas igrejas, não quer dizer todas para não generalizar, mas muitas perderam a experiência de andar com Deus. Hoje vive de teoria. Você vai na igreja, aí você pergunta, Jesus está aí? Aí as pessoas dizem, aqui não manifesta faz tempo. Canta em pecado, toca em pecado, prega em pecado, e pensa que no céu vai passar. Aqui pode fazer do jeito que quiser, mas quando a trombeta tocar e os salvos forem arrebatados, quando Jesus separa bode de ovelha, naquele dia não vai dar para dar desculpa, dizer, Senhor, mas eu cantei e profetizei. O Senhor Jesus vai dizer, apartai-vos, porque eu nunca vos conheci, você nunca andou comigo. Ai, é só isso que é ruim. É de ter tido uma experiência e não ter andado com Deus. Qual foi a experiência? Só ouvir falar. Pois é, mas você ouviu, não deixou ser transformado. Não deu o segundo passo, por quê? Se o primeiro passo é ouvir, qual que é o segundo passo? Ele diz, ei, negue a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Cadê aqueles que querem seguir Jesus?
eu encerro. Não vivamos só da teoria e não vivamos uma vida dúbia. Acho que é dúbia a palavra. Uma vida, hoje eu sirvo a Jesus, amanhã eu estou fazendo as coisas que talvez estou nem aí, ninguém está vendo mesmo. Não. Vamos deixar para lá esse negócio. Pensar aí nas coisas que são de cima. Ei, volta a fazer culto na tua casa. Aproveita que já entrou a fase roxa. Volta a fazer culto na tua casa. Volta a chamar tua família para orar. Volta a fazer aquela roda e prega para os teus filhos. Prega para tua esposa, prega para o teu marido. Ei, fala de Jesus dentro da tua casa. Quem sabe você não vai entrar aqui depois de passar esse processo dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eita, mais baixinho um pouquinho. Que depois desse processo que vai passar aqui, vai passar esse processo, nós sabemos que está na mão de Deus. Fique em paz, está na mão de Deus. Tudo isso aqui está na mão de Deus. Nós vamos ver Deus confundir os homens da terra. Pode ficar em paz. Só que tem algo mais real, porque nós não podemos esquecer, os nossos filhos precisam conhecer Deus. Ele vai conhecer Deus através de você. Só que se ele conhecer Deus sem você mostrar Deus para ele, você mostrar Deus, Deus é mais um, hoje eu sirvo Deus, amanhã eu não sirvo, ele vai ser igual você, porque o seu testemunho é o que vai dizer para ele quem é Deus. Você e eu precisamos realmente dar o testemunho para que os menores falem assim: não, eu quero ser igual meu pai. Meu pai serve a Deus, falou de Deus para mim, hoje eu estou na casa de Deus porque meu pai pregou e meu pai prega. Então não é uma experiência, é uma experiência geracional, mas não é uma experiência que vai ficar no esquecimento, não. Vai passar de pai para filho. Lembra que Paulo falou para Timóteo? Eu vou encerrar nisso. Ele falou assim: ei Timóteo, lembra da fé que a tua mãe teve, que a tua avó teve e agora está em você? Ele vai falar assim: ei, se aprofunda nisso, não abandona isso, porque você aprendeu dos seus pais e agora viva isso. Ele está falando de uma experiência que veio de pai e passou para filho. Se nós guardarmos a palavra, pode Satanás chegar e se apresentar, pode colocar acusador na nossa frente. Aí a palavra diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que os justifica? Ninguém. Ei, a nossa vida pode ser de duas maneiras. Pode ser só na teoria, mas pode ser uma vida prática. Aqui tem profissionais de diversas áreas. Aqui tem. A Polly pode falar de teoria e de prática para mim, porque ela estudou isso, ela vivenciou isso, ela andou nisso, ela dormiu, ela mergulhou nisso. Então ela tem ela tem conteúdo para passar. Midian tocou tanto, estudou tantos negócios, ele dormiu quantas noites, sei lá, quantas madrugadas, quantos dias tocando, e ele se aprofundou tanto nisso, ele entrou tanto, que ele tem conteúdo para passar, e é agradável de ouvir, ou seja, tem uma experiência. Veja que são coisas naturais para a gente entrar no espiritual. Deus está dizendo para nós: mergulha. Vai mais um pouquinho. Você já ouviu falar, agora vamos mais avante para você aprender a andar. Não vamos só ficar no ouvir. Não, ouvir aqui hoje foi pouco. Agora nós vamos ver qual que é a próxima experiência que eu vou ter com Deus. Vamos ver qual que é a próxima. E depois dessa experiência vai ter outra experiência, mas você vai estar mais confiante, não vai ter mais medo. Por quê? Porque você fala assim: o Deus que foi comigo no passado é comigo no presente e será com a minha família no futuro, porque Deus é conosco. E Abraão ensinou isso para sua família, chegou em Jó, e Jó também ensinou para sua família. Se nós guardarmos isso, nós poderemos ensinar os nossos filhos. Aqui, aprendeu com seu pai e com sua mãe, sim ou não? Aprendeu, está aqui. Aprendeu com pai e com mãe. Aprendeu pela fé com algum pai espiritual. Aprendi com meus pais. Aprendeu com seus pais. Aprendeu com o pai. Está todo mundo aqui que teve uma experiência com os pais. Ou seja, os pais transferiram um legado para nós, que Deus é real.
Nós sabemos, os nossos pais podem contar, e como o meu já contou, de experiências profundas de Deus. E eu falo, rapaz, eu quero esse negócio para mim. Só que a experiência que o meu pai teve foi diferente da minha. Mas o Deus que ele me apresentou é o mesmo Deus que eu sirvo. Ele serve, mas a experiência, a marca foi diferente. Eu espero que vocês resistam quando Deus levar alguns de vocês, ou levar todos, para uma experiência mais profunda. E não questionar e falar, meu Deus, e agora o que eu faço? Não, lá Deus estará com vocês. Quando Deus não responder vocês, quando vocês não ouvirem Deus, não se preocupa, fiquem em paz. Por quê? Porque Deus estará ali. Ele não saiu dali, Ele estará ali com vocês. Por isso que diz que Deus nunca sairá de perto de nós. Jesus falou, estarei convosco até a consumação do século. Ele não disse que ia abandonar a gente. Nós não somos abandonados. Nós temos um Pai que é presente. Deus é nosso refúgio. Ele é socorro bem presente. No dia da angústia, Ele vai estar lá. Eu quero fazer uma oração e devolver para quem é de direito. Fala melhor do que nós. Eu vou fazer uma oração agora rápida e passar para o pessoal que está aqui no louvor, novamente aqui, dar término ou louvar de novo, em nome de Jesus. Vou fazer uma oração por todos que estão online. Curve a sua cabeça. Se você estiver na sua casa, tem um pouquinho de reverência agora para orar. Curve teu coração. Às vezes a gente quer curvar os joelhos, né? Mas bom é se a gente curvar o coração, a mente, a alma, nesse momento diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, essa tarde, quando eu orava, foi diferente. O Senhor falou comigo que sobre o vaso na mão do oleiro. E eu disse para o Senhor, mas o vaso se quebrou na mão do oleiro. Mas aí o Senhor me fez lembrar, porque automaticamente quando eu falava eu lembrei. E eu também disse ao Senhor, mas o vaso está na mão do oleiro. E eu disse de novo, o vaso se quebrou, Senhor, mas o vaso está na mão do oleiro. Senhor, tem pessoas que está quebrado, mas está quebrado literalmente, mas ainda está nas tuas mãos, Senhor. Oh Espírito de Deus, suave é a tua presença, Pai. Mas eu quero pedir ao Senhor que não nos dê só uma experiência teórica. Pai, nós não queremos só uma aula teórica, nós queremos uma aula prática. Senhor, Moisés viu o mar abrir, Israel também viu. Mas Deus, tem situações na nossa vida que nós queremos que o Senhor se revele para nós. Eu estou orando ao Senhor agora. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor se revele para esta pessoa que está agora orando, curvando o teu coração diante da tua presença. Senhor, talvez tenha alguém do outro lado angustiado, sei lá, eu não conheço a todos, tem de todo jeito, Senhor. Mas eu quero pedir, vá de encontro a esta pessoa. Senhor, tem pessoas que me questionaram duramente, o Senhor viu. Falaram, por que Deus não fala comigo? Deus está em silêncio comigo. Pai, descortina o céu, se revela para esta pessoa de novo. Sei que no silêncio o Senhor trabalha. Sei que o Senhor também trabalha também no meio desse vendaval, mas também sei que o Senhor também trabalha no meio da bonança. Só que uma experiência eu aprendi, que quando a gente é melhor, a gente tem uma experiência no dia do funeral. É duro falar isso. Provérbios diz que no dia do funeral a gente para refletir situações que é difícil refletir quando a gente está por cima. Mas em nome de Jesus, nos dê sobriedade para refletir em todo o tempo. Não refletir só agora, mas refletir em todo o tempo, quando a gente acerta, quando o Senhor nos abençoa 3 vezes mais, 7 vezes mais, 100 vezes mais. Senhor, que cada coração que esteja diante da tua presença agora
possa lembrar que nós já somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo. Senhor, nós não seremos abençoados, nós já somos. O Senhor já nos abençoou, não vale encantamento, está na tua palavra. Está na tua palavra e nós cremos nela, porque foi nos entregue isso. Pai, dai-nos uma nova experiência. Dai-nos uma experiência não só de ouvir falar, mas dai-nos uma experiência de contigo andar. Pai, em nome de Jesus, visita meu irmão agora. Visita minha irmã agora. Acalma essa alma. Visita esta família, visita este enfermo, Jesus. Estende a tua mão para curar agora, Senhor. Sara esta pessoa, Deus. Deus, tem pessoas aqui, nós pregamos sobre cura, porque nós já vimos o Senhor curar, mas só que teve pessoas que mesmo ouvindo, tiveram que passar o processo. Mas sabe que eu glorifico a Ti, Senhor, porque em nenhum momento o Senhor abandonou essa pessoa, o Senhor estava com ela lá. Tem um hino, Deus, que uma banda diz que o Senhor estava lá quando os joelhos estavam dobrados, quando a lágrima caiu, quando os joelhos se dobraram, e falou em secreto: Deus, me acode. O Senhor estava lá com esta pessoa, e o Senhor está com você aí agora. Que você possa descansar no Senhor, e que na tua vida os frutos do Espírito possam ser gerados no meio dessa situação que você está vivendo hoje. Se é momento de bênção, que você possa se render cada vez mais, como Jó era um homem reto que se desviava do mal. Que se o nosso coração ainda não alcançou todas as medidas espirituais, agora, em nome de Jesus, leva o teu espírito à sujeição ao Espírito Santo. Em nome de Jesus, dê lugar, dê ousadia, dê espaço para o Espírito Santo te moldar. Deixa o Espírito Santo mudar a tua alma. Tem gente que diz que Deus não muda ninguém. Eu ouvi uma pessoa dizer isso, mas eu digo aqui agora: Deus muda caráter, Deus muda a nossa vida, e Deus ainda nos batiza com o Espírito Santo e nos leva para o céu. Pai, abençoa meus irmãos que aqui ficaram até esse momento, minhas irmãs, as famílias que estão em casa, o pastor Maciel que estava enfermo, aos irmãos que estão enfermos, Deus alcança, aos irmãos que perderam entes queridos, Deus, amanhã, os nossos irmãos que estão em todo o mundo, Pai, que agora terão que também, uns irão se manifestar, Pai, dê paz, dê vigilância, dê sobriedade, livra do mal, Deus, dá força à igreja em todo o mundo, para permanecer na Tua presença, e andar no Teu querer, e não se desviar do caminho. Deus, livra a Tua igreja e fortalece ela, fala com ela, enche ela do Teu poder, e nós te agradecemos nesse momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que oração, que palavra. Aleluia. E o Senhor deu aqui para a irmã Érica, que eu falo que o Senhor fala constantemente conosco. E essa menina, Deus usa de maneira poderosa, não só ela, mas a família dela, a Vivi também, que está em casa com a sua mãe, que não pôde estar presente aqui hoje, mas também é usada por Deus. Da gente louvar ao Senhor para fechar toda essa palavra que o Paulo hoje falou, e é inexplicável a presença do Espírito Santo. E que aonde você estiver, que você ouviu essa palavra, seja impactado em nome de Jesus. Vamos louvar os planos de Deus, porque eu sei que os planos de Deus não são os nossos. Os planos de Deus é mistério. Uma coisa que eu sempre aprendi, eu sempre ouvi a minha mãe falar, que você não entende hoje, você não entende. Às vezes é inexplicável, mas a gente vai entender só depois. E a gente agradece ao Senhor pelo livramento, porque não é na nossa vontade, mas sim é na vontade de Deus. É os planos do Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Olha só, pode o vento soprar,
Deus é feliz, porque esse Deus, aleluia, oh glória a Deus, é no mínimo, é no pouco que Deus faz a gente prosperar, glorificar, se alegrar em meio à pandemia. Em meio à pandemia, muitos enterrando os seus, mas o Senhor ainda diz: eu estou no controle. O controle ainda não saiu e não sairá das minhas mãos. Os planos de Deus ninguém impedirá. Aleluia, glória a Deus. Os meninos têm mais um louvor. Bora! Oh, glória a Deus, tá gostoso, gente, tá muito bom. Oh, aleluia.
Assembleia de Deus Missão Panorama. Quando essa pandemia passar, vocês estão convidados a nos visitar aqui. Enquanto a pandemia não passar, a gente também vai estar aqui na live, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Essa palavra hoje poderosa para cada um de nós. Que venhamos passar experiências, não é verdade? Que venhamos ter experiências com o Senhor para podermos pregar e evangelizar a toda nova criatura. Desde já, quero agradecer a todos que ficaram até com a gente até esse horário. Obrigada por estar conosco. E o meu esposo está ali atrás, gente. Eu estou curiosa para saber tanto que vocês estão falando aí nessa tela, mas eu não estou vendo ninguém. Só um flash. Mas meu esposo está ali atrás, ali, nos bastidores, meu filho. E tenho certeza que vocês gostaram, né? Desta live, vão ter próximas. E que o Senhor abençoe cada um de nós. Ó, estão pedindo mais, viu? Tá vendo? Estão gostando do negócio. Vou deixar agora com os meninos aqui.
medley? Qual medley? Fala aí, qual medley? Mas qual medley? Pediram medley. Que medley? Qual medley? Fala aí o medley. Fala aí. A gente tá tudo aqui na tela lendo tudo. Faz assim, fica para a próxima live, tá bom? Vocês pedem o hino no grupo, por favor. E a gente vem, ensaia ele aqui também, tá bom? E aí fica para o próximo, tá ok? Deus abençoe vocês, tá? Obrigada.